Ele gritou como quem pede um copo d'água, sem hesitar, sem pensar no que significavam aquelas palavras ou no que estava prestes a desencadear. Arrastem-na! Quebrem tudo! Eu ouvi cada sílaba com a clareza cirúrgica de quem já escutou ordens muito piores em operações reais. Só que dessa vez, não vinha de um comandante. Vinha do meu primo. Eu estava sentada no chão frio da sala, calçando meias grossas, a janela aberta deixando entrar a brisa de fim de tarde. O cheiro de óleo de arma e madeira antiga se misturava ao vento vindo do quintal. Meu avô dizia que aquela casa respirava, que as paredes tinham memória. E talvez tivessem mesmo. Naquele dia, eu senti cada tijolo tremer quando a caminhonete preta parou na porta, com as sirenes apagadas e aquele silêncio que só unidades táticas privadas conseguem carregar. Eu não me levantei. Não joguei nada contra a porta. Não ameacei. Não escondi nada. Só continuei passando o pano no corpo do meu rifle como se estivesse preparando o equipamento para um exercício qualquer. Gosto de rotinas. Rotinas seguram a mente. Rotinas impedem ataques de pânico. Rotinas me salvaram mais vezes do que pessoas. O barulho das botas ecoava no corredor externo. Ele os contratou mesmo. Meu próprio primo. Ele sempre teve problemas comigo. Desde criança. Eu era a que não sabia brincar direito, como a família dizia. Eu montava cabos, ele montava castelos. Eu amarrava nós complexos. Ele amarrava cadarços. Eu corria quilômetros antes do sol nascer. Ele dizia que acordar cedo era trabalho de burro. Eu fui para a escola preparatória, depois para a academia, depois para a força. Ele administrava pequenos negócios. Pequenos demais para o tamanho do ego dele. Quando meu avô morreu e deixou esta casa para nós dois, meio a meio, meu primo surtiu. Primeiro tentou conversar, depois tentou manipular, depois tentou me convencer a vender, depois tentou me expulsar. E quando percebeu que nada disso funcionava, decidiu usar o último truque de gente fraca, força terceirizada. Mas o problema dele nunca foi falta de força, foi falta de inteligência. Pelo som do metal sendo destravado, reconheci pistolas Glock. Depois ouvi o clique dos coldres se ajustando, a respiração contida de quem está prestes a entrar num ambiente sem saber o que vai encontrar. Eles se posicionaram como manda o manual, 2 na frente, um cobrindo retaguarda, outro em ângulo morto. O líder na porta. A porta, eu ouvi um deles dizer. O líder respondeu com a calma de quem estava acostumado àquilo. Rompe. A maçaneta girou. A madeira estalou. E quando a porta abriu, o homem congelou. Eu não precisei olhar para cima para saber o exato momento em que ele percebeu. Meu nome de guerra. Meu histórico. Meu passado que ele deveria ter estudado antes de assumir aquele contrato. O silêncio dele foi tão imediato, tão absoluto, que até o vento pareceu prender a respiração. E então veio a frase. Não ataquem Valkyrie Zero. Foi como se o ar tivesse sido sugado da casa. O homem recuou um passo involuntário. Os outros ficaram imóveis, sem saber se baixavam as armas, se fugiam ou se pediam desculpas. Meu primo, lá de fora, gritou. O que foi? O que está acontecendo? Entrem! Entrem agora! Ninguém entrou. Eu levantei o rosto devagar. Eu nem sorri, só olhei diretamente para o líder da equipe. Boa tarde, eu disse. Ele engoliu seco, tirou o capacete tático e baixou a cabeça num gesto que não era submissão. Era respeito. Senhora, eu não fui informado que era a senhora, ele disse, a voz quase trêmula, tentando não demonstrar o medo que os olhos já entregavam. Imagino que não, respondi. Mas isso é problema de vocês ou dele? Ele olhou rapidamente para trás, para a equipe, depois para mim, depois para o rifle que eu polia com absoluta calma. Não era ameaça, era disciplina. Eu sempre limpei minha arma quando precisava pensar. Ele então virou para o corredor externo, onde meu primo esperava com aquela arrogância de quem achou que tinha vencido. Retirada, o líder gritou. Retirada imediata. O quê? Meu primo berrou do lado de fora. Não, eu pago 3 vezes mais. Arrastem essa mulher. E quer que quebrem tudo. Os operadores nem responderam. Não há dinheiro que faça um homem armado atacar alguém que sabe derrubá-lo em menos de 2 segundos. Eles sabiam quem eu era. Eles sabiam o que eu já fiz. E pior, sabiam o que eu poderia fazer, mesmo desarmada. Enquanto eles recuavam, meu primo continuava gritando, envergonhado,
humilhado por ser ignorado pelos próprios mercenários que contratou. Eu terminei de montar o rifle. Passei a mão pela coronha como se estivesse acariciando um animal antigo que reconhecia minha respiração. Levantei-me devagar e caminhei até a porta. Meu primo estava vermelho, suando, xingando os homens que fugiam como cães assustados. Quando me viu, estancou. Não porque achou que eu fosse atacá-lo, mas porque percebeu que o poder dele acabava onde a minha calma começava. Eu fiquei ali, no batente da porta, apoiando o rifle no ombro e olhando para ele com neutralidade cirúrgica. Você não tem ideia do que acabou de fazer, eu disse. Não tem ideia no que se meteu. Ele tentou recuperar a postura, mas tropeçou nas próprias palavras. E eu sou o coproprietário desta casa. Você não pode achar que manda aqui? Eu dei um passo à frente. Ele deu 2 para trás. Eu não acho, respondi. Eu sei. Antes que ele pudesse responder, a caminhonete da equipe tática arrancou, deixando marcas no asfalto. Meu primo ficou ali, sozinho, tremendo de ódio e medo ao mesmo tempo. Eu bati a porta devagar, e naquele instante, tudo mudou. Eu soube que aquilo não era o começo de uma briga. Era o começo de uma operação. Uma operação que eu não pedi, mas que ele iniciou. E como qualquer soldado sabe, quem inicia uma operação sem saber com quem está lidando assina sua própria sentença. Eu respirei fundo. Guardei o rifle. E sentei na sala novamente. A guerra tinha começado. Mas daquela vez não era no deserto, nem na selva, nem num país estrangeiro. Era na casa do meu avô. Na casa que eu jurei proteger. E agora precisaria proteger. De alguém da própria família. E eu faço isso do único jeito que sei fazer. Com calma. Com estratégia. Com silêncio. Porque quando Valkyrie Zero volta à ativa, ninguém sai ileso. A tarde tinha aquele silêncio pesado de interior antes da chuva. As nuvens baixas encobriam o sol e deixavam o pátio da casa em um tom de aço envelhecido. Eu conseguia ouvir os sons à distância. O ronco abafado dos motores, o roçar das botas no cascalho, o chiado dos rádios sendo testados, tudo ritmado, coordenado, familiar demais. Era o tipo de som que eu aprendi a decifrar antes mesmo de aprender a dormir em paz. Não precisei olhar pela janela para entender que não era improviso. Era operação planejada. As caminhonetes vinham em comboio, vidros espelhados, cada uma marcada com discretas antenas de comunicação e câmeras de capacete viradas para frente. Não eram policiais, tampouco milicianos. Era gente treinada, contratada, paga para cumprir ordens sem perguntar o porquê. Só que dessa vez o contratante não fazia ideia de quem estava do outro lado da porta. O som do primeiro pneu freando em cima da brita me fez lembrar de Cabul, de uma noite parecida em que a poeira cobria tudo e o ar parecia conter respingos de ferro. Respirei fundo e encostei o rifle no joelho, não por ameaça, mas por instinto. O suor frio escorria pelas minhas costas mesmo com a janela aberta. Eu não tinha medo. Medo é coisa que se perde cedo quando se aprende a cavar trincheira no escuro. Mas sentia algo próximo disso. Algo que mistura repulsa e incredulidade. Meu primo realmente contratara uma unidade inteira para me arrancar de casa. Era difícil decidir se eu ria ou se lamentava. O homem que um dia eu tirei de uma confusão em Fortaleza, que implorou ajuda quando se meteu em dívidas, agora desembarcava mercenários para me desalojar como se eu fosse uma invasora. Eu o escutava lá fora, a voz carregada de uma falsa autoridade, inflada pelo dinheiro que herdou e nunca soube multiplicar. Dava ordens rápidas, mas o tom traía o pânico de quem não domina o que controla. Quando a primeira porta da caminhonete bateu, o som ecoou pelo quintal inteiro. O líder da equipe saiu primeiro. Mesmo sem ver, percebi pelo ritmo dos passos. Não era um improvisado. Peso controlado, respiração medida, postura de quem lidera sem precisar gritar. Ele falava baixo no rádio, pedindo confirmação de perímetro, e as respostas vinham precisas. 5 homens, talvez 6, se espalharam como em manual de doutrina. Eu podia quase prever onde cada um se posicionava. O que me dava um certo alívio e uma pontada de nostalgia era saber que aquele tipo de movimentação já foi minha linguagem.
Eu era Valkyrie Zero, e não havia esquina de conflito neste país que não tivesse ouvido esse codinome com respeito ou medo. Eles se aproximaram pelo flanco esquerdo, o mesmo que meu avô sempre dizia ser a entrada dos justos, o portão de ferro antigo que ele nunca quis trocar. A ironia disso me fez sorrir. Meu primo sempre detestou aquele portão. Dizia que era coisa de velho. Foi justamente por ele que seus capangas entrariam. Pela porta da memória. Enquanto eles abriam o cadeado, eu ouvi o clique metálico da segurança sendo destravada. Eles acreditavam que eu era apenas uma mulher teimosa, talvez uma ex-militar aposentada com mania de grandeza. Não sabiam que dentro daquela casa existia alguém treinada para resistir a cercos. Alguém que já sobreviveu a emboscadas de verdade, não de novela familiar. O barulho do rádio ficou mais nítido. Um deles dizia: alvo confirmado dentro, luz na sala acesa, sem sinal de arma visível. O líder respondeu algo curto, difícil de entender, mas reconheci o tom. Cautela. Ele sabia que havia algo errado. Mercenários reconhecem o cheiro de armadilha. E o ar da casa, eu sei, exalava isso. Tinha a calma do predador, não da vítima. Eu continuei sentada, respirando devagar, cada movimento calculado. O pano deslizava sobre o metal do rifle, e o som seco da fricção parecia ritmar o tempo. Era quase uma cerimônia. Eu sempre limpei minha arma antes de tomar uma decisão difícil. A primeira vez foi antes da missão em Kunduz. A última, antes de desligar o telefone que anunciou o acidente do meu pai. Agora, antes de abrir a porta para o inferno que meu primo trouxe para dentro do meu quintal. Quando a madeira vibrou com a batida do ariete, eu soube que eles tinham a ordem de entrar à força. Não reclamei, não gritei, não levantei. A madeira cedeu com um estalo seco, e por uma fração de segundo vi o vulto do primeiro homem no corredor. O que aconteceu depois foi silêncio. Ele travou na soleira como se tivesse visto um fantasma. Eu não disse nada, mas o modo como ele recuou o suficiente para abrir espaço para o segundo já me contou tudo. Ele sabia quem eu era. Um deles sussurrou algo que não entendi, talvez um código de reconhecimento. Foi quando ouvi, clara e firme, a voz do líder. Parados. Ninguém toca nela. Repito, ninguém toca. É Valkyrie Zero. O ar ficou denso. Aquele nome não era ouvido há anos, enterrado nos relatórios confidenciais e nos boatos entre veteranos. Eu levantei os olhos e o encarei. Era mais jovem do que eu esperava, mas o respeito no olhar compensava a diferença de idade. Ele tirou o capacete e respirou fundo, a mão ainda tremendo. Disse apenas: "Senhora, perdão, isso aqui foi um erro." Eu não respondi de imediato. Queria observar a reação. Os outros homens, que até então apontavam armas para o chão, se entreolhavam confusos. Nenhum deles parecia disposto a continuar a missão. O líder se virou para o corredor e deu a ordem de recuo. Meu primo, do lado de fora, começou a gritar. A cada frase dele, o ridículo se tornava mais evidente. "Vocês são covardes. Eu tô pagando por isso. Ela é só uma mulher." Ele gritava isso enquanto o líder ordenava a retirada. Aquela frase, "só uma mulher", soou como uma bofetada que eu já conhecia. Eu ouvi algo parecido muitas vezes antes, e todas as vezes veio de homens que não sabiam o que fazer, quando a hierarquia natural das coisas não lhes favorecia. O líder da unidade se aproximou um pouco, ainda mantendo uma distância respeitosa. Perguntou se eu queria que chamasse a polícia. Neguei com um gesto. Não precisava. Eu não precisava de reforço. A guerra que ele começou era particular e, de certa forma, simbólica. Eu olhei em volta, para as fotos antigas, os troféus, os recortes de jornal da minha formatura na academia militar, e percebi que aquele ataque era mais do que uma tentativa de tomada de imóvel. Era um acerto de contas entre o que eu representei e o que ele nunca conseguiu ser. A inveja tem cheiro, e naquele instante o ar estava saturado dele. A equipe recuou e deixou o portão aberto. Eu podia ouvir os motores partindo, um a um, o som diminuindo até se misturar ao trovão distante. O líder me lançou um último olhar antes de sair. Havia algo de reverência ali, mas também de medo. Não de mim, mas do que eu simbolizava. A lembrança de que disciplina e lealdade ainda existem,
mesmo quando tudo ao redor apodrece. Fiquei sozinha de novo, mas a casa parecia menor, o ar mais denso, o chão mais frio. O relógio antigo da sala marcou 6 horas e o ponteiro parecia vibrar. Lembrei-me de uma frase que um instrutor dizia nas instruções noturnas: os inimigos não dormem, eles apenas trocam de rosto. Agora o rosto tinha nome, sobrenome e o mesmo sangue que o meu. Abri a janela e observei o quintal. O portão estava torto, o cadeado quebrado, a grama marcada pelas rodas dos veículos. Senti uma pontada de raiva silenciosa, não pela invasão, mas pelo profano gesto de trazer botas sujas para um lugar que era memória. Cada passo deles deixou marcas que eu jamais deixaria, e aquilo me ofendia mais do que as ordens gritadas do lado de fora. Fechei a janela, desliguei a luz e caminhei até o quarto onde guardava os documentos antigos do meu avô. Precisava conferir se o que ele havia deixado em testamento ainda estava protegido. Enquanto remexia as pastas, encontrei a carta que ele escreveu pouco antes de morrer. A casa é de quem a proteger, não de quem a possuir. Era uma frase simples, mas naquela noite ela soou como um protocolo de missão. E se era uma missão, eu sabia como conduzi-la. Sem pressa, sem improviso e sem piedade. Sentei-me de novo, agora com o rifle encostado na parede e um caderno aberto sobre a mesa. Comecei a escrever como quem traça plano de combate. Listei nomes, datas, endereços, cada pessoa que meu primo podia ter envolvido, cada documento que poderia ter alterado, cada detalhe que ele julgava irrelevante. O primeiro passo seria entender o alcance do estrago. O segundo, observar sem agir. O terceiro, responder. Na vida militar, chamamos isso de tática de espera ativa, deixar o inimigo acreditar que você está imóvel, enquanto ele se desgasta. Quando o primo perceberia que a falha não estava na força que contratou, mas na ignorância de ter subestimado o alvo? Eu não sabia, mas sabia que viria, e quando viesse, eu estaria pronta. A noite caiu devagar. O vento trouxe o cheiro de chuva e o eco distante das cigarras. Eu desliguei o rádio, tirei as botas e fiquei descalça no piso frio. Naquele silêncio, percebi o quanto estava sozinha e o quanto aquilo me era familiar. Desde que deixei a corporação, ninguém mais me chamou pelo codinome. O mundo civilizado parecia ter esquecido quem eu era, e eu estava começando a me acostumar a essa invisibilidade. Até que meu primo me lembrou, do pior jeito possível, que fantasmas podem ser convocados. Valkyrie Zero estava de volta. Não porque queria, mas porque alguém achou que poderia tirá-la de casa à força. E ninguém arranca uma Valkyrie de onde ela decide permanecer. Apaguei a luz, encostei a cabeça na parede e fiquei escutando a chuva cair. O som da água batendo no telhado misturava-se aos ecos do que havia acontecido. Eu não dormi. Passei a madrugada inteira planejando o próximo passo. Amanhã, eu iria atrás dele, não para brigar, para entender. E quando eu entendesse, aí sim, a guerra dele começaria de verdade. A primeira coisa que se quebra numa invasão não é a porta, é o ar. Ele se divide em pedaços invisíveis antes mesmo da madeira ceder. E quando a madeira finalmente racha, não é o som do impacto que domina o ambiente, mas o da respiração de quem entra, curta, ansiosa, calculada. Eu conhecia aquele som. Era o mesmo que já ouvi em operações em vilarejos hostis, antes de atravessar um corredor estreito onde qualquer movimento errado podia ser o último. Só que dessa vez, o vilarejo era minha casa. A porta rangeu, a dobradiça gemeu, e por um segundo, o passado inteiro pareceu entrar junto com a poeira do chão. Eu continuei sentada. O rifle descansava sobre o colo, limpo, montado, sem munição na câmara. Não era uma ameaça. Era um símbolo. A arma que me acompanhou em 3 missões, e que agora servia apenas para lembrar a mim mesma quem eu era antes da farda deixar de pesar nos ombros. O líder da equipe, um homem de olhar firme e mandíbula travada, empurrou a porta com o ombro e o ar congelou. Ele me viu, e naquele instante soube que não havia missão. O que ele tinha ali não era um alvo, era uma lenda viva. Seus olhos se arregalaram, e o corpo reagiu antes do cérebro. A mão que segurava a carabina desceu num gesto automático de respeito.
O segundo homem atrás dele, sem entender, manteve a mira, mas a hesitação denunciava a dúvida. O líder fez um sinal com a mão. Rápido, preciso. E a arma foi abaixada. Não se troca tiros com fantasmas. E para eles eu era exatamente isso. Um fantasma de relatórios antigos, de operações que nunca foram oficialmente reconhecidas, de histórias contadas em bares militares como mitos de bravura. Valkyrie Zero. Eu não usava esse nome há anos, mas bastou ouvi-lo sair da boca dele para lembrar do peso que carregava. Não ataquem Valkyrie Zero, ele repetiu devagar, como se dissesse uma oração, e todos os outros congelaram. A expressão deles mudou instantaneamente. Os rostos endurecidos pela confiança contratada cederam lugar ao respeito quase supersticioso. Era o tipo de nome que corria nos bastidores, um daqueles codinomes que viravam aviso silencioso. Se cruzar com ela, recua. Não porque ela seja perigosa, mas porque ela sabe demais. O líder deu um passo para trás e tirou o capacete. A barba raspada rente denunciava alguém que ainda acreditava na hierarquia, mesmo fora dela. Ele me olhou por um instante, talvez esperando que eu dissesse algo, mas eu não disse. Fiquei em silêncio, e foi o silêncio que o fez entender que a missão dele havia terminado antes de começar. Do lado de fora, meu primo berrava. As palavras atravessavam o corredor como tiros de festim. Muito barulho. Nenhum efeito. O que estão esperando? Entrem logo. Arrastem essa mulher daí. Eu ouvi o som da voz dele e percebi que havia perdido qualquer humanidade. Era só ganância, só ódio, só o desespero de quem achava que dinheiro comprava poder, respeito e obediência. O líder da equipe respirou fundo e respondeu apenas com um comando seco. Retirada. O tom não deixava espaço para dúvida. Os homens começaram a sair, um por um, sem olhar para trás. E o corredor foi ficando vazio, silencioso, pesado de novo. Meu primo correu até a entrada, empurrando um dos homens pelo ombro, tentando impor autoridade onde não existia. Vocês não vão a lugar nenhum. Eu contratei vocês. Vocês trabalham para mim. O líder virou-se, tirou do colete a pasta de contrato e jogou no chão molhado pela chuva. Contrato rescindido. Foram as últimas palavras dele antes de subir na caminhonete e dar partida. O som do motor abafou os gritos do meu primo, que agora pareciam mais infantis do que ameaçadores. Eu permaneci parada, olhando pela fresta da porta, observando as luzes vermelhas sumirem na curva da estrada. A poeira se assentou devagar. O silêncio voltou. Só restamos nós dois, eu e o homem que ousou me tratar como intrusa na própria casa. Ele ficou imóvel por um instante, talvez esperando que eu gritasse, que eu o confrontasse ali mesmo, como nos dramas familiares que ele tanto gostava de provocar. Mas eu não disse nada. Deixei que o silêncio se estendesse até ele começar a se sentir pequeno, dentro do próprio corpo. Quando finalmente ergui o olhar, percebi o medo escondido no canto da boca dele. Ele tentava disfarçar com arrogância, mas era medo. Medo puro. Eu não precisava levantar a voz nem apontar o rifle. O que o assustava era a minha calma, porque gente sem preparo teme quem não reage do jeito esperado. Entrei e fechei a porta. O som do trinco ecoou pela casa como uma sentença. Lembrei-me de quando ele era criança, e eu o carregava nas costas para atravessar o rio da fazenda. Ele tinha medo da correnteza, e eu dizia para olhar para frente, nunca para baixo. Quem olha para baixo perde o equilíbrio, eu dizia. Ele ria, confiante na minha força. Agora era ele quem tremia diante da correnteza, e eu quem mantinha o equilíbrio. A ironia disso me cortava, e ao mesmo tempo me fortalecia. Voltei a sentar na sala, ainda sentindo o coração bater lento, firme, no mesmo ritmo que aprendi a manter em missões longas. A adrenalina descia devagar, mas deixava aquele resíduo metálico na boca. Lá fora, ouvi o som distante de um trovão. A chuva começava a cair. Meu primo ainda estava no pátio, talvez tentando ligar para alguém, talvez tentando entender o que havia acontecido. Eu sabia que ele não desistiria. Homens como ele não recuam com uma derrota. Eles a transformam em discurso de vítima, em justificativa para a próxima tentativa. O que ele não sabia é que cada passo em falso dele estava sendo observado, calculado e anotado. Eu tinha aprendido com os melhores a arte da espera. Peguei meu caderno e anotei o horário da invasão.
Os nomes que ouvi pelo rádio, o modelo das viaturas, velhos hábitos de relatórios pós-operação. Um soldado nunca deixa de registrar o campo de batalha, e aquele terreno, por mais doméstico que parecesse, agora era um. Fechei o caderno e o coloquei sobre o rifle. Passei os dedos sobre o nome gravado na coronha. Uma inscrição pequena, quase apagada. James Carter, 2010. Era o nome do instrutor que me ensinou a manter o sangue frio em situações de caos. Ele costumava dizer: controle é poder. Quem controla o ritmo da própria respiração, controla o inimigo. Eu respirei fundo e me levantei. O ar cheirava a terra molhada, e cada gota de chuva que batia no telhado parecia um lembrete de que a guerra dele havia começado, mas seria travada no meu tempo. Fui até a cozinha e preparei café. Costumo fazer isso sempre que algo me tira o sono. Enquanto a água fervia, vi o reflexo da minha própria figura na janela. O rosto mais duro, o cabelo preso de forma prática, o olhar cansado, mais firme. Fazia anos que não me via daquele jeito. Aquela mulher refletida no vidro não era a ex-militar tentando se adaptar à vida civil. Era a combatente, desperta, preparada, silenciosa. E eu soube, ali mesmo, que não adiantaria tentar voltar à rotina pacífica que eu estava construindo. O que meu primo havia feito tinha me arrancado dessa ilusão. Eu voltara a ser o que sempre fui, uma estrategista. A noite se alongou. Em algum momento, ouvi o som do carro dele se afastando. Fui até o portão para confirmar e o vi sumir na estrada, as luzes traseiras piscando sob a chuva. Esperei o motor desaparecer completamente antes de fechar o portão. O cadeado estava destruído, mas eu o prendi com uma corda. Gosto de improvisos. Eles me lembram que ainda sou capaz de adaptar, reagir, sobreviver. Voltei para dentro, desliguei as luzes e sentei na sala. A lembrança da voz do líder ecoava em mim. Não ataquem Valkyrie Zero. Aquilo não era apenas uma frase. Era um alerta, e talvez um prenúncio. Se até mercenários pagos recuavam, significava que o nome ainda tinha peso. E se tinha peso, eu poderia usá-lo. Peguei o celular e abri uma lista de contatos antigos. A maioria estava inativa. Alguns haviam mudado de número. Outros, mortos. Mas um nome permaneceu. Sargento Lima. Ele devia favores a mim desde 2012, quando eu o tirei de uma missão que deu errado. Enviei uma mensagem curta. Código padrão de reconhecimento. Sombra 04, Valkyrie ativa. Não demorou 10 minutos para o telefone tocar. Senhora, eu achei que a senhora estivesse fora do circuito. Eu sorri, embora ele não pudesse ver. Estou, mas parece que alguém esqueceu disso. Ele entendeu o tom. Pedi que verificasse registros de empresas de segurança operando na região. Queria saber quem contratou, de onde vieram e quanto receberam. Ele não fez perguntas, apenas respondeu. Considera feito. Desliguei. A chuva engrossou. A casa ficou envolta num som constante, quase hipnótico. Peguei o rifle e o guardei no armário. Travei o ferrolho e fechei o caderno. Tudo estava no lugar. A invasão havia terminado, mas o verdadeiro ataque estava apenas começando. O inimigo, dessa vez, não usava uniforme, nem carregava armas. Usava o mesmo sobrenome que o meu. E se tem uma coisa que aprendi em anos de serviço, é que as guerras mais perigosas são as que se travam dentro da própria família. Apaguei a luz, sentei no escuro e deixei o corpo relaxar, mas não dormi. O sono é luxo que quem está sob cerco não pode se dar. Lá fora, o trovão se afastava. No fundo, eu sabia que aquela pausa era apenas o intervalo entre duas tempestades. A porta que se abriu não foi só a da casa. Foi a da história inteira que eu tentei fechar. E quando uma Valkyrie é forçada a despertar, não há retorno possível. Aquela frase ecoou na minha cabeça, mesmo depois que o som dos motores desapareceu estrada afora. Não ataquem Valkyrie Zero. Não era apenas um comando de cessar fogo, era uma espécie de senha antiga, um lembrete de que o passado, por mais enterrado que esteja, sempre encontra um jeito de cavar de volta para a superfície. O codinome que um dia me salvou, agora me expunha. Eu me vi parada na sala, o rifle encostado no ombro, o coração ritmado, e percebi que tudo o que construí para parecer uma vida comum, o jardim, o café às 6, a vizinhança pacata, era só uma camada de tinta sobre um casco de aço. A tinta começava a rachar, e o aço
que nunca deixou de existir, estava voltando a brilhar. A noite caiu de vez, e o que restou do confronto foi o cheiro de chuva e pólvora imaginária. A porta arrebentada deixava entrar o vento frio do campo. Peguei a ferramenta e prendi provisoriamente o batente com um parafuso velho, hábito de quem aprendeu a consertar antes de pedir ajuda. A cada martelada, o eco se misturava com lembranças de outros ruídos. O som das hélices no Afeganistão, o chiado do rádio no campo de instrução, o grito do capitão no treinamento noturno. E no meio dessas lembranças, a voz do líder da equipe privada, firme, respeitosa, chamando-me de senhora. Ele sabia quem eu era, mas será que sabia o que significava ter servido como Valkyrie Zero? Na Força, os Valkyries eram uma unidade extraoficial, formada para missões que não existiam nos relatórios públicos. Operações cirúrgicas, infiltrações silenciosas, resgates sem bandeira. Cada um de nós tinha um número. Eu era 0 porque fui a primeira, o protótipo, a que não devia falhar. Por 7 anos vivi entre sombras. Nenhum nome, nenhum rosto. Só ordens, só objetivos. E quando saí, deixei tudo guardado num arquivo lacrado, acreditando que o anonimato me protegeria. Mas bastou um parente ressentido e um punhado de dinheiro para que o codinome voltasse à superfície, como um selo rompido. Deixei o martelo sobre a mesa e fui até o espelho do corredor. O rosto refletido ali parecia o de outra pessoa. Não a militar de antes, mas também não a mulher civil que eu tentava ser. Era algo entre as duas, uma versão híbrida, perigosa, que sabia esperar. As pessoas confundem calma com fraqueza, mas calma é apenas a forma mais elegante de controle. E controle é tudo o que eu tenho. Sentei na poltrona da sala, a mesma que foi do meu avô, e comecei a pensar nas palavras do líder. Ele não me chamara apenas de senhora. O jeito como disse, o tom, a postura, era de quem teve treinamento formal, talvez ex-forças armadas, talvez contratista de missões internacionais. O sotaque denunciava alguém que passou por academias da região norte. Eu precisava descobrir quem o contratou e de onde ele veio. E mais importante, quem lhe contou sobre mim. Peguei o telefone e liguei para Lima de novo. Aquele velho conhecido que ainda devia favores. Contei apenas o essencial. Precisava de uma lista de empresas privadas de segurança com atuação nas últimas 48 horas no município. Ele bufou do outro lado. Senhora, isso vai levantar poeira. Quer mesmo que eu cavar fundo? Respondi que sim. Então segura firme, porque poeira é o que mais vai ter. Desliguei e esperei. Enquanto isso, preparei café. Sempre café. A rotina me ancorava. O cheiro amargo enchia o ar, enquanto eu revisava mentalmente o que tinha acontecido. A equipe que ele trouxe era profissional. Isso significava que meu primo tinha dinheiro, ou pelo menos acesso a ele, mas ele nunca teve esse tipo de recurso. O que me levou a pensar que havia mais gente envolvida, talvez sócios, talvez alguém que queria que eu saísse dali por motivos que iam além de uma briga familiar. Às 2 da manhã, o telefone vibrou. Era Lima. Achei algo. Contrato emitido por uma empresa chamada Phalanx Group, registrada em nome de Laranja, mas o capital vem de uma corretora de investimentos de São Paulo. Cliente principal, um homem chamado Ricardo Lemos. Coincidência. O mesmo sobrenome do seu primo. Fechei os olhos e respirei devagar. Claro que era ele. Mas por que a corretora? Verifica se há movimentações recentes em nome dele. Pedi. Transações acima de 100 mil. Quero origem e destino. Lima hesitou. Isso vai custar. Respondi. Ainda tenho amigos que lembram quem salvou o pelotão em Araguari. Puxa esse favor. Ele entendeu. Silêncio do outro lado. Te mando o relatório até o amanhecer. Desliguei e fiquei olhando o relógio. Quase 3. As mãos marcavam o tempo em ritmo de respiração. Cada tic-tac me lembrava que o inimigo dormia tranquilo, enquanto eu mapeava a guerra. No campo, costumávamos dizer que o primeiro a se mover no escuro é o primeiro a morrer. Então esperei. Às 5h42, o celular vibrou de novo. O relatório era simples, objetivo, como eu pedi. 2 transferências. Uma de 200 mil, outra de 350, ambas saídas de uma conta conjunta. Nome do meu avô e do meu primo. Meu nome constava como segunda herdeira, mas o acesso à conta havia sido modificado 2 meses antes do falecimento do velho. Assinatura falsificada.
Reconheci de imediato o traço forçado do V em Valkyria. Ele havia falsificado minha autorização. O dinheiro que contratou os mercenários era, na verdade, o meu. Fiquei em pé, as mãos frias, o coração pulsando no pescoço. Não de raiva. Raiva é perda de tempo. O que senti foi cálculo. A sensação exata de quando você percebe a posição do inimigo no mapa e entende que ele se expôs sem notar. Fui até a estante e tirei a caixa de metal onde guardava documentos antigos. Dentro, o testamento original do meu avô, as cópias autenticadas das escrituras e uma pasta com senhas de acesso a contas antigas. Toquei o papel com cuidado, como quem segura uma prova viva. Ele queria guerra jurídica. Eu daria estratégia militar. Guardei tudo em ordem e escrevi no caderno. Dia 1. Reconhecimento do terreno. Objetivo: expor o inimigo no próprio campo. Era assim que eu pensava, como em missões. Cada detalhe é um alvo. Cada silêncio é uma armadilha. O sol começou a nascer. O primeiro clarão tocou as vidraças sujas e fez o pó brilhar como cinzas douradas. Fui até a varanda. O cheiro de terra molhada ainda pairava no ar. Senti o frio nos pés descalços e pensei em meu avô. Ele costumava dizer que uma casa não é feita de tijolos, mas de lealdade. Quem trai dentro dela quebra o chão onde pisa. E naquele momento, percebi que o chão sob meu primo já estava rachando. Ele só ainda não tinha notado. Voltei para dentro e comecei a preparar a casa. Fechei janelas, escondi os documentos em compartimentos que ele jamais saberia existir. Apaguei rastros digitais, bloqueei contas conjuntas. Fiz tudo em silêncio, como sempre fiz. E no fim, sentei-me de novo à mesa e escrevi uma única linha no caderno. A guerra não começou quando ele contratou a equipe. Começou quando ele esqueceu quem eu era. Às 9 em ponto, o telefone tocou de novo. Era o líder da equipe, o mesmo homem que havia recuado na noite anterior. Eu sabia que ele me procuraria. Senhora, aqui é o Capitão Torres. Precisamos conversar. A voz dele era firme, mas havia algo de respeito genuíno, quase reverência. Perguntei como ele conseguiu meu número. O mesmo jeito que descobri quem a senhora é. Dossiês não somem, só dormem. Ele fez uma pausa. Só quero dizer que meu time não sabia. E, se me permite, o homem que os contratou mentiu sobre a situação. Disse que era despejo de invasora armada. Respondi que já esperava. Ele hesitou. Depois disse: se precisar de testemunho, o relatório de missão está comigo. Posso garantir que nenhuma agressão partiu de nós. Eu vi o que vi. Uma oficial veterana dentro da própria casa sendo ameaçada por um civil. Fiquei em silêncio por um momento. Ele quebrou o clima com um tom mais pessoal. Sabe, senhora, há muita gente no meio civil que esquece que o silêncio de quem já esteve na guerra é mais perigoso que qualquer arma. Sorri, sem que ele visse. Eu nunca esqueço disso, capitão. Nunca. Desliguei e olhei para o telefone por alguns segundos. Torres era mais útil vivo do que intimidado. Eu sabia que em breve precisaria dele. A presença dele validava meu relato, caso a disputa legal chegasse à imprensa. E eu já previa que chegaria. Gente como meu primo não sabe perder em silêncio. Eles gritam, acusam, se vitimizam. Eu deixaria que ele gritasse, porque quando um homem grita demais, ninguém ouve o que ele diz. E enquanto todos o olhassem com pena ou desdém, eu agiria. Sentei novamente na poltrona e respirei fundo. O cheiro de café ainda quente me fez pensar em quantas manhãs iguais eu já vivi. A diferença é que agora, tudo estava em modo de combate. A rotina virara campo de guerra. Cada xícara de café, uma reunião de estratégia. Cada vizinho curioso, uma potencial testemunha. Cada silêncio, uma trincheira. E no centro de tudo, eu, a soldado aposentada que não queria mais lutar, mas foi forçada a empunhar de novo a própria história como arma. O relógio marcava 10h20 quando o portão rangeu. Um envelope foi deslizado por baixo da fresta, sem remetente. Dentro, um bilhete. Você não devia ter voltado, prima. Nenhuma assinatura, mas o tipo de papel, a caligrafia, o tom arrogante, era ele. Guardei o bilhete na pasta junto aos outros documentos. Cada provocação seria prova. Cada ameaça, um degrau. Ele queria que eu reagisse com raiva.
Eu reagiria com método. Enquanto dobrava o bilhete, ouvi ao longe o barulho familiar de helicóptero militar cruzando o céu. O som vibrava nas janelas. Fechei os olhos por um instante. Era engraçado. Durante anos, o ruído das hélices significava missão, adrenalina, perigo. Agora, era só lembrança, mas servia como lembrete. Eu ainda sabia ouvir as entrelinhas do caos. E se o caos estava de volta, eu o enfrentaria com aquilo que sempre foi minha verdadeira arma: o silêncio. Porque o silêncio de uma mulher treinada nunca é vazio. Ele é a pausa antes do impacto. O domingo amanheceu com um tipo de silêncio que não é de paz, mas de espera. O tipo de silêncio que antecede o movimento de tropas antes de uma incursão. A casa estava mergulhada nesse respiro contido. E eu também. Passei a madrugada lendo o relatório que Lima me enviara. Extratos bancários, cópias de contratos, movimentações suspeitas. Cada linha era uma ferida aberta com assinatura familiar. O dinheiro que financiara a tentativa de me expulsar era meu, desviado com calma, como quem sangra alguém gota a gota, para que a vítima só perceba quando já é tarde demais. Aquilo me deu mais do que raiva. Me deu clareza. Raiva cega. Clareza constrói. Eu sabia que ele viria. Meu primo nunca suportou silêncio. Ele sempre precisou ser ouvido, mesmo quando o que dizia não valia nada. A ausência de resposta o devorava. Então esperei. Fiz café, sentei-me na varanda e olhei o portão torto, o cadeado improvisado com a corda grossa. Um soldado pode esperar um cerco por dias. Aprendi isso cedo. Às 9h30, ouvi o som de pneus na brita. O mesmo carro preto da noite anterior. Ele desceu batendo a porta com força, como se o barulho pudesse compensar a falta de autoridade. Vestia uma camisa cara, amarrotada, e os olhos vermelhos denunciavam que não dormira. Segurava uma pasta de documentos como se fosse escudo. Quando parou diante do portão, falou alto, mais para os vizinhos do que para mim. Vim resolver isso de uma vez, Valquíria. Essa farsa acabou. Abri o portão devagar. O ranger do ferro fez o papel de sirene. Ele entrou sem ser convidado, olhando ao redor como quem inspeciona território inimigo. Por um momento, o sol refletiu no relógio caro que usava, e me lembrei do menino que um dia vendia balas na esquina para juntar moedas e comprar um igual. O mesmo garoto que eu ajudava a esconder dos gritos do pai bêbado. Agora estava ali, empinado, com o mesmo sobrenome e nenhum traço de vergonha. Você quase arruinou minha vida ontem. Ele começou, a voz tremendo num misto de ódio e teatralidade. Sabe o que foi aquilo? Você me expôs, humilhou, destruiu meu nome. Ri, baixo, sem humor. Eu não precisei fazer nada. Você se expôs sozinho. Ele jogou a pasta na mesa e o conteúdo se espalhou. Cópias de procurações, planilhas, recibos falsificados. Isso é o que você acha que tem contra mim? Esses papéis não significam nada. Peguei um deles, li e o coloquei de volta, como quem recoloca uma peça errada num tabuleiro. Você esqueceu de uma coisa, Ricardo. Eu fui treinada para ler além do que está escrito. Ele franziu o senho. Não vem com esse papo de quartel pra cima de mim. A vida real é outra coisa. Me aproximei devagar. A vida real é exatamente isso, primo. Estratégia, controle, informação. Só muda o campo de batalha. Ele recuou meio passo, o orgulho ferido tentando se sustentar na arrogância. Você não manda mais nada aqui. Essa casa é metade minha. E se não sair por bem, sai por ordem judicial. Fiquei em silêncio por um momento, apenas observando. O tom dele era o mesmo de um soldado novato tentando intimidar um veterano. Por ordem judicial? Repeti. Interessante, porque o juiz que assinou o testamento original foi meu instrutor no curso de operações. Ainda tenho o contato dele. Quer que eu ligue? O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que faz o inimigo reconsiderar a própria tática. Ele desviou o olhar, fingindo rir. Você acha que me assusta com essas histórias antigas? Ninguém liga mais pra isso, Valquíria. Ninguém liga pra você. Falei baixo, quase num sussurro. Mas ainda ligam para o nome Valkyrie Zero. E ontem à noite, 6 homens armados lembraram disso. O impacto da frase foi imediato. Ele piscou, o rosto empalideceu, a respiração falhou. Você falou com eles? Eles falaram comigo, respondi. E contaram quem os contratou. O relatório está comigo. Assinado. Inclusive,
Eles também gravam as operações, sabia? Procedimento padrão de segurança. Achei que, como corretor de investimentos, você entenderia a importância de backups. Ele tentou rir outra vez, mas a garganta o traiu. Senti o cheiro do medo. Ele sempre teve um cheiro metálico, misto de suor e ego derretido. Você não vai me derrubar com teatrinho, disse, quase gaguejando. Se fizer qualquer coisa, eu acabo com você na imprensa. Tenho contatos, conheço gente grande. Cruzei os braços e o observei. Você acha mesmo que a imprensa vai proteger um homem que contratou um grupo armado para atacar uma veterana condecorada? Acha que isso pega bem em manchete? Empresário expulsa a heroína de guerra da própria casa? Vai em frente, Ricardo. Liga para quem quiser. Eu só preciso esperar o telefone tocar no jornal certo. Ele olhou em volta, procurando uma brecha, uma saída, algo que lhe devolvesse o controle. Não encontrou. As mãos começaram a suar. Vi a gota escorrer até o papel e borrar parte da tinta. Símbolo perfeito. O homem que sempre achou que podia apagar tudo com dinheiro, agora via as provas dissolverem sob o próprio toque. Você não entende, ele disse, a voz mais baixa. Eu fiz tudo isso por causa da empresa. Tentei salvar o nome da família. Você abandonou todo mundo. Ficou brincando de soldadinha enquanto eu cuidava do que sobrou. Respirei fundo. Você não cuidou, Ricardo. Você saqueou. O dinheiro do avô, o nome da família, o respeito. Tudo o que você toca vira dívida. Ele me olhou com raiva, os olhos marejados, o orgulho ferido. Você sempre se achou melhor que todo mundo. Desde criança. A militar exemplar, a netinha perfeita. O vô só via você. Nunca olhou para mim. Sorri de leve, sem ironia. Talvez porque eu o olhava de volta. A frase o atingiu como um soco. Ele balançou a cabeça, tentando recompor-se, mas a máscara já tinha caído. Isso não vai ficar assim, disse. Eu ainda posso... Parei a frase dele com um gesto. Você ainda pode me trair mais uma vez? Roubar o que resta? Inventar outra mentira? Sim, pode. Mas eu aprendi a lidar com inimigos muito piores do que você. Gente que não me odiava por ciúme, mas por convicção. Ficamos frente a frente por longos segundos. O som da chaleira na cozinha quebrou o clima. Fui até lá, desliguei o fogo e voltei com 2 xícaras. Coloquei uma diante dele. Bebe. Vai precisar de cafeína para o que vem aí. Ele não entendeu. O que você está dizendo? Estou dizendo que o banco vai reaver o dinheiro desviado. As contas conjuntas estão sob investigação. E eu já protocolei um pedido de auditoria fiscal no nome da sua empresa. A partir de amanhã, não é comigo que você vai falar. É com o governo federal. Ele levantou-se bruscamente, a cadeira tombando para trás. Você me denunciou? Não, respondi. Eu apenas acordei o sistema que você achou que estava dormindo. Ele ficou imóvel como um animal acuado. Você acha que venceu? Ninguém vence numa família como a nossa, respondi. Mas alguém sempre sobrevive. Ele se aproximou, os olhos inflamados. Você destruiu tudo. Não, disse com calma. Eu só revelei o que já estava destruído. Ele olhou em volta uma última vez, talvez procurando vestígios da autoridade que perdera. Não encontrou. E então saiu, batendo a porta com tanta força que parte da madeira se soltou da tranca. Fiquei olhando o buraco deixado pelo impacto. O vento entrou, frio, cortante. Peguei a xícara que ele não tocou e despejei o café na pia. A cor escura descendo pelo ralo parecia metáfora demais para aquele momento. Sentei-me na sala e respirei fundo. O corpo relaxado, mas o cérebro em alerta. Nenhuma guerra termina com um confronto. Ela apenas muda de terreno. Ele não aceitaria a derrota. Procuraria aliados, mentiras novas, maneiras de inverter a narrativa. Mas eu estava pronta. Ainda tinha o nome, o dossiê, o respeito e agora a verdade. Abri o caderno de novo e escrevi. Dia 2. Contato visual com o inimigo. Resultado. Ele sangra. E acrescentei uma frase que aprendi num curso de contra-inteligência. Quando o inimigo mostra emoção, o terreno é teu. Fechei o caderno e olhei para o teto. A infiltração de chuva formava uma mancha escura, quase um mapa. Lembrei-me do avô dizendo que toda rachadura é aviso, não falha. Ele tinha razão. O tempo abre rachaduras para que a verdade encontre saída. E a minha verdade, depois de anos enterrada sob silêncio, estava saindo, linha por linha, documento por documento, sem pressa, sem piedade.
O confronto tinha terminado, mas a guerra, a verdadeira, acabava de começar. Depois que ele saiu, a casa ficou com um cheiro estranho. Era o mesmo aroma que sinto em campos de tiro depois de uma sequência de disparos. Ferro, pó e algo quente no ar, como se o ambiente ainda carregasse a vibração da explosão. O encontro com Ricardo havia terminado, mas a tensão não. O ar parecia elástico, prestes a romper outra vez. Eu sabia que aquele confronto não era o fim. Era apenas o primeiro sinal de que o inimigo, acuado, começaria a agir de forma imprevisível. Inimigos que perdem poder se tornam perigosos. E eu já tinha visto esse tipo de reação em homens armados. Agora veria num homem de terno. O dia seguiu em um ritmo lento e calculado. Liguei o rádio antigo que ainda funcionava, mais pelo som de fundo do que pela música. A voz do locutor falava sobre política, sobre escândalos, sobre corrupção. Tudo parecia ecoar o que acontecia dentro das minhas próprias paredes. Eu me sentei à mesa com os papéis abertos, as xícaras de café frio espalhadas, e comecei a reorganizar cada documento que Lima havia enviado. O relatório não deixava dúvida. Havia falsificação de assinatura, desvio de valores e um padrão de movimentações que apontava para algo ainda maior. Ricardo não estava apenas tentando tomar a casa. Ele havia criado uma teia, um sistema inteiro de mentiras financeiras, onde meu nome servia de escudo. E o pior, aquilo vinha acontecendo há mais tempo do que eu imaginava. Passei a tarde inteira revirando pastas, escaneando folhas, ampliando assinaturas, comparando traços. O V e o Q de Valquíria nunca mentem. Há uma curva que eu faço desde os 12 anos, impossível de reproduzir sem treino. A falsificação era grosseira, mas o carimbo e as testemunhas eram verdadeiros. Isso significava que ele teve ajuda. Alguém de dentro do cartório, talvez um contador, talvez um advogado. E quanto mais eu lia, mais as peças começavam a se encaixar em um desenho que eu ainda não queria aceitar. Ricardo nunca foi inteligente o suficiente para montar tudo aquilo sozinho. Ele era impulsivo, vaidoso, incapaz de guardar segredo. Aquela operação, porque era disso que se tratava, uma operação, tinha outro cérebro por trás. Peguei o telefone e disquei novamente para Lima. Preciso que rastreie o nome de um advogado chamado Gustavo Frois. Ele assinou como testemunha em uma das procurações. Do outro lado da linha, silêncio por um instante. Depois, um assobio baixo. Esse nome me é familiar, senhora. Já apareceu em inquéritos antigos. Trabalha com lavagem de ativos disfarçada de consultoria fiscal. Pedi que me mandasse tudo o que conseguisse. E Lima, faça isso com cuidado. Se ele aparecer morto amanhã, quero saber antes que os jornais descubram. Ele riu. Um riso curto, cansado. A senhora não mudou nada. Apenas envelheci, respondi. Mas o instinto continua o mesmo. Enquanto esperava, voltei para o quarto e abri a caixa de madeira do meu avô. Lá estavam os diários dele, os recibos das terras, as anotações sobre cada gasto da fazenda. Tudo com a caligrafia firme de quem acreditava na ordem das coisas. Senti um aperto no peito ao ver que, mesmo morto, ele ainda estava sendo usado como peça na jogada suja do neto que ele mais desconfiava. Lembrei-me de uma conversa que tivemos na varanda, anos antes. Ele me disse: Ricardo tem talento para manipular, mas não para sustentar o que cria. O problema dele é achar que esperteza é o mesmo que inteligência. Na época, achei que era amargura de velho. Agora entendi que era previsão. Ele sabia que um dia o garoto tentaria derrubar quem se colocasse entre ele e o que desejava, mesmo que esse alguém fosse sangue do mesmo sangue. Às 5 da tarde, Lima me mandou um arquivo criptografado. Abri com a senha padrão, Valkyrie 0. No documento, o nome de Frois aparecia ligado a 3 empresas fantasmas, todas com o mesmo endereço de correspondência, um escritório na zona sul de São Paulo. As 3 empresas tinham um sócio em comum, Ricardo Lemos. Um nó apertado se formou na minha garganta. O tempo todo ele vinha usando o patrimônio do avô, e meu nome como avalista silenciosa para operações de fachada. A casa, as terras, o seguro de vida, até as pequenas contas conjuntas serviam como lastro para empréstimos. Em resumo, ele vinha construindo um império de dívida em cima do meu histórico militar. Eu era, no papel, a fiadora perfeita. Nenhum banco recusaria um contrato assinado por uma ex-oficial condecorada. E ele sabia disso. A compreensão veio como um golpe seco.
A unidade de operações especiais não fora apenas contratada para me expulsar. Era o ato final de uma estratégia longa. Tirar-me de cena antes que eu descobrisse o resto. Sem minha assinatura, sem minha presença, ele poderia alegar incapacidade, desaparecimento, até morte presumida se fosse conveniente. O plano inteiro era apagar minha existência jurídica e, com isso, consolidar o controle total da herança. Eu não era apenas um obstáculo físico. Era um risco ao plano financeiro que sustentava o império de mentira que ele havia erguido. O ataque à casa foi a cortina de fumaça. A verdadeira guerra acontecia em pastas de contabilidade. Fechei o laptop e senti o estômago revirar. A frieza militar que eu carregava me impedia de chorar, mas o corpo reagia de outro modo. As mãos tremiam, o peito queimava, e uma parte de mim gritava para que eu fizesse algo, qualquer coisa. Caminhei pela casa, sentindo o chão ranger sob os pés. Cada passo soava como um lembrete do que estava em jogo. Parei diante da fotografia do avô, pendurada na parede. Ele olhava firme, o olhar que não se abaixava nem diante de generais. Falei em voz alta, quase um sussurro. Eles te traíram, velho. Mas eu não. E pela primeira vez em muito tempo, senti que aquele juramento era mais forte do que qualquer patente que já tive. Peguei o telefone e liguei novamente para Torres, o capitão da unidade privada que havia recuado quando me viu. Ele atendeu de imediato. Senhora, capitão, preciso que confirme uma coisa. Quem intermediou o contrato de vocês? Ele hesitou. Um tal de Frois. Disse que representava o proprietário do imóvel. Então era ele, murmurei. Ele e Ricardo estão juntos nisso. Torres ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: se for o mesmo Frois que conheço, a senhora precisa ter cuidado. Esse homem tem conexões pesadas, milícia disfarçada de empresa de segurança, políticos, juízes. Sorri de leve, cansada. Capitão, eu cresci cercada de generais. Nenhum político me assusta. Ele riu, um riso curto, e respondeu. Por isso a chamavam de Valkyrie. A ligação terminou, e fiquei parada, segurando o celular como se fosse uma granada sem pino. O jogo estava todo à mostra agora. Eu tinha nomes, documentos, provas, datas. E também sabia que o tempo trabalhava contra mim. Se Ricardo e Frois percebessem que eu descobri, não hesitariam em agir de novo. E da próxima vez, não mandariam mercenários hesitantes, e sim gente que não sabia quem eu era. Precisava antecipar o movimento. A primeira regra em combate é dominar o terreno. A segunda, nunca deixar o inimigo escolher o horário. E naquele momento, o terreno era jurídico, financeiro e moral. Eu teria que lutar em todos eles ao mesmo tempo, sem munição, apenas com estratégia. Passei a noite elaborando o que chamei de Operação Herdeira, um nome quase irônico, mas adequado. O plano era simples, preciso e lento, como deve ser toda vingança justa. Primeiro, reunir provas físicas, cópias autenticadas, áudios, extratos. Depois, acionar contatos antigos dentro da auditoria das forças, que ainda me deviam favores, não para usar o nome da corporação, mas para garantir que qualquer tentativa de apagamento digital fosse rastreável. Por fim, divulgar, de maneira controlada, a história de Ricardo e Frois, mas não diretamente, através de intermediários, jornalistas locais, fóruns de denúncia, pequenas publicações. A guerra seria travada na penumbra, como todas as que venci. Quando terminei o esboço, já passava das 3 da manhã. O som da chuva recomeçara, mais forte, batendo nas telhas como dedos impacientes. Olhei para o teto e senti o peso da responsabilidade que estava prestes a assumir. Não era apenas sobre herança ou casa. Era sobre legado, sobre limpar o nome de um homem que acreditou que a família era sinônimo de honra. A traição de Ricardo era, no fundo, a traição do que éramos como linhagem. Ele quebrou o elo mais sagrado, o de confiança, e eu seria a última a restaurá-lo, nem que para isso precisasse destruir o sobrenome que compartilhávamos. Fechei o caderno, guardei os papéis em uma pasta vermelha e a travei com cadeado. Depois caminhei até a varanda. O ar frio da madrugada cortou meu rosto, mas me manteve desperta. No horizonte, o primeiro clarão do dia começava a empurrar as nuvens. Respirei fundo. A descoberta completa da traição não me trouxe tristeza, nem raiva. Trouxe foco. A partir daquele instante, a guerra deixava de ser defensiva. Eu passava ao ataque.
E quando uma valquírie decide atacar, não há força que a faça parar. Eu sempre acreditei que vingança é um termo que as pessoas usam quando não têm disciplina para chamar as coisas pelo nome certo. O que eu estava prestes a fazer não era vingança, era correção de rota. Quando o inimigo atravessa a linha e toca o que é sagrado, você não revida, você reequilibra. E foi isso que fiz. Depois da descoberta da traição completa, percebi que não havia mais espaço para piedade ou lembranças sentimentais. A fase emocional terminara. O que vinha agora era puro cálculo. Se Ricardo transformou a herança do nosso avô em uma operação de fraude, eu transformaria a minha dor em uma operação de justiça. Sem tiros, sem gritos, sem sangue, apenas silêncio, documentos e timing. Comecei na madrugada seguinte. O relógio marcava 02:17, quando liguei o laptop e ativei um protocolo que não usava há quase uma década. Cassandra. Era um código interno que eu e 2 ex-colegas da Força havíamos criado quando deixamos o serviço ativo para alertar uns aos outros em caso de ameaça civil ou perseguição política. Não era nada oficial, mas a rede ainda existia, discreta, escondida em servidores militares esquecidos. Enviei uma mensagem curta. Valkyrie 0. Situação interna. Solicito varredura de dossiê financeiro. Nível 4. O sistema responderia em até 24 horas. Enquanto isso, comecei o trabalho manual. Passei os dias seguintes em silêncio absoluto. Não atendi telefonemas. Não abri cortinas. Não deixei rastros digitais. Cada passo que eu dava dentro da casa era calculado para não denunciar movimento. Transformei o antigo escritório do meu avô em uma central improvisada. Papéis espalhados, pastas abertas, um quadro branco cheio de setas, datas, conexões entre nomes. Se alguém olhasse de fora, veria loucura, mas ali dentro, tudo fazia sentido. Era como estar de volta à sala de planejamento de uma missão. Eu sabia que Ricardo estava se mexendo. Não precisava de provas para sentir. O tipo de homem que ele era, não sabia ficar parado. Ele ligaria para aliados, tentaria limpar rastros, talvez até preparar uma nova ofensiva. Mas quanto mais ele se movesse, mais barulho faria. E barulho é inimigo do invisível. Eu seria o contrário dele. Invisível, paciente, letal. À tarde, Lima me ligou. Senhora, seus suspeitos estão mais sujos do que pensei. Esse Frois tem ligação direta com 3 contratos de licitação fraudulenta. Tem político envolvido, gente grande. Pedi que me enviasse tudo. Mas cuidado, Lima. Se for mexer nisso, apague o rastro. Eles ainda acreditam que eu estou isolada. Quero que continue assim. Ele riu. E o riso dele era o som de um soldado que reconhece a volta de um comandante. Entendido? Boa caça, Valkyrie. No fim da tarde, o sistema Cassandra respondeu. O dossiê completo chegou criptografado, 94 páginas. Nele, constava não só o histórico de movimentações financeiras de Ricardo, mas também as conexões de Frois com 2 empresas de fachada que lavavam dinheiro de campanhas eleitorais. Eu não sabia se ria ou se sentia nojo. Era uma teia tão suja que a minha história ali dentro parecia detalhe, mas era justamente esse detalhe que tornava o caso letal para eles. Se eu tornasse pública a ligação entre o desvio da herança e as empresas políticas, todos cairiam juntos. O problema era o tempo. Eu precisava de provas físicas para sustentar o dossiê, e isso exigia exposição, algo que eu evitava há anos. Na manhã seguinte, vesti o uniforme que não usava desde a formatura na academia. Calça de brim cinza, blusa simples, coturnos engraxados. Nada de símbolos, apenas a postura. Dirigi até o cartório municipal. Lá, pedi cópias autenticadas de todos os documentos que envolviam as propriedades do meu avô. A funcionária hesitou ao ver meu nome. A senhora é parente de Ricardo Lemos? Sou a metade que trabalha, respondi. Ela não riu. Me entregou os papéis em silêncio. Saí dali e fui até a sede de uma pequena ONG de veteranos, comandada por um sargento aposentado, Almeida. Um dos poucos que ainda me devia favores. Mostrei-lhe o que tinha. Ele coçou a cabeça, olhou os papéis e disse: Isso aqui é dinamite, Valquíria. Se soltar de uma vez, explode em todo mundo. Por isso não vou soltar. Vou pingar. Ele me encarou e assentiu. O método Valkyrie, sempre gradual. Exato.
respondi. Eles não perceberão até já estarem soterrados. Nas horas seguintes, iniciei o primeiro movimento da operação: infiltração de informação. Mandei cópias anônimas do relatório para 3 jornalistas locais, cada um com uma parte diferente da história. Um recebeu a denúncia das empresas fantasmas, outro as transações bancárias, e o terceiro, o contrato da equipe de segurança. Nenhum deles teria o quadro completo, mas juntos formariam um mosaico que chamaria a atenção. Depois, criei uma conta sob pseudônimo em um fórum de denúncias públicas e publiquei fragmentos do dossiê, só o suficiente para gerar ruído. Em menos de 6 horas, os boatos já corriam em grupos empresariais da região. O nome de Ricardo começava a circular, ainda sem contexto, mas com peso de suspeita. Era o começo. Enquanto isso, cuidei de limpar o terreno dentro da casa. Queimei cópias antigas, apaguei registros do computador e deixei rastros falsos que indicavam que eu havia saído da cidade. Se eles tentassem me localizar, encontrariam bilhetes e comprovantes de hospedagem em hotéis de beira de estrada. Nada real. Queria que acreditassem que eu estava em fuga. O inimigo sempre ataca com mais força quando acha que o alvo está vulnerável. E quando atacam, deixam pegadas. 3 dias depois, a primeira reação veio. Recebi um e-mail sem remetente. Apenas uma frase: "Você não entende o que está fazendo." Eu entendi sim. Era a primeira rachadura no império de controle de Ricardo. Respondi com silêncio, porque o silêncio é o tipo de resposta que desestrutura quem vive de manipulação. No mesmo dia, Lima me avisou. Os jornais começaram a ligar nomes. Frois está em pânico. Era a deixa que eu precisava. Liguei para Torres, o capitão. Capitão, lembra do relatório da missão? Sim, senhora. Quero uma cópia protocolada e datada, entregue à delegacia central. Use o nome real. Ele hesitou. Isso vai trazer imprensa. Exato, respondi. E é isso que eles temem, a exposição. A operação estava em andamento. Tudo fluía no tempo certo. No 5º dia, a primeira matéria saiu. Manchete discreta, jornal de bairro, empresário investigado por uso de empresas fantasmas em contratos públicos. Nenhum nome citado ainda, mas eu reconheci os números, as iniciais. Era ele. Fiquei olhando o jornal por longos minutos, sentindo a adrenalina subir devagar, não pela vitória, mas pela confirmação de que o plano funcionava. Eu sabia que dentro de poucas semanas, as pontas soltas se uniriam, e então o nome completo apareceria. E quando aparecesse, seria tarde demais para limpar. À noite, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Era a voz dele. Você acha que ganhou? Você está brincando com gente perigosa, Valquíria. Não é mais só comigo. Ri. Baixo. Você nunca soube lutar sozinho, Ricardo. Nem para sujar as mãos serve. Ele respirou fundo, irritado. Se você não parar, eles vão atrás de você. E dessa vez, eu não posso impedir. Não precisa impedir. Respondi. Só assista. E desliguei. Depois da ligação, fiquei um tempo parada olhando a escuridão pela janela. O reflexo do meu rosto parecia o de outra mulher. Mais velha, mais fria, mas também mais inteira. Eu já não era a oficial que obedece ordens, nem a civil tentando esquecer o passado. Era uma mistura dos 2 mundos. Uma soldado adaptada à guerra moderna, à guerra de informações. E naquela, eu era especialista. No dia seguinte, enviei ao Ministério Público cópias autenticadas de todos os documentos com assinatura falsificada. Sem bilhete, sem nome, apenas um envelope lacrado. Depois, fui até a base da ONG e deixei com Almeida o pendrive com o dossiê completo, instruindo que, se algo acontecesse comigo, ele deveria entregar à imprensa nacional. Ele me olhou com um misto de respeito e preocupação. Você tá mexendo com cobras. E elas acham que sabem rastejar melhor do que eu. Voltei para casa ao cair da noite. O céu estava lilás. O vento cheirava a terra úmida e ferrugem. Sentei-me na varanda e deixei o corpo relaxar pela primeira vez em dias. A operação seguia seu curso. As engrenagens estavam rodando sozinhas. E Ricardo, mesmo sem saber, já era refém do próprio sistema que montou. Um exército de documentos marchava em silêncio contra ele. Eu não precisava mais me mover, só observar. Como nas missões antigas, o melhor ataque é aquele que você assiste acontecer de longe, com a serenidade de quem sabe que a bala já foi disparada,
E o alvo ainda não percebeu. Peguei o caderno e escrevi: Dia 6, contra-ataque em andamento. Inimigo perde terreno. A guerra está em silêncio, e é assim que vencemos. Fechei as anotações e encostei a cabeça na poltrona. A casa estava quieta, mas viva. Eu podia ouvir o som da chuva fina começando lá fora. E pensei no meu avô, outra vez, repetindo a frase que me acompanha desde a infância. Não é gritando que se ganha uma guerra. É esperando o momento certo de falar baixo. O momento estava chegando. O primeiro sinal de que o plano havia ultrapassado o ponto de não retorno veio numa manhã chuvosa de quinta-feira. Eu estava na varanda, limpando o chão de folhas molhadas, quando o telefone de casa tocou. Um número desconhecido, prefixo da capital. Pensei em ignorar, mas o instinto falou mais alto. Atendi com a calma de quem sabe que o jogo já começou. A voz do outro lado era feminina, firme, jornalística. Senhora Valquíria Lemos, aqui é da redação do Diário Nacional. Gostaríamos de confirmar algumas informações sobre um inquérito que envolve seu nome e o de um empresário chamado Ricardo Lemos. Por um segundo, o mundo pareceu desacelerar. Ela havia dito inquérito, ou seja, as denúncias anônimas tinham finalmente saído da esfera do rumor. A guerra deixava o terreno subterrâneo e subia para a luz. Depende da informação, respondi. Não posso confirmar nada que esteja sob investigação. Ela riu, uma risada curta de quem está acostumada a ouvir negativas. Então a senhora confirma que há investigação? Eu confirmo apenas que estou viva, respondi, e desliguei. Fiquei alguns minutos parada, o som da chuva caindo ritmado no telhado. Não era surpresa, mas o momento em que a guerra silenciosa se torna pública sempre exige reajuste. O inimigo perde o conforto do anonimato e tenta recuperar o controle com desespero. Era isso que viria a seguir. Entrei, sentei-me na sala e liguei a televisão. O noticiário local já noticiava a manchete que eu temia e esperava ao mesmo tempo. Promotoria abre investigação sobre esquema de desvio em empresas do setor imobiliário. Suspeitos incluem advogado e empresário de renome. Nenhum nome ainda, mas os detalhes eram inconfundíveis. Eu reconheci os endereços citados, as datas, as cifras. O repórter, sem perceber, descrevia as operações de Ricardo e Frois com precisão quase cirúrgica. Sorri, mas o sorriso não era de alegria. Era o sorriso de quem vê o inimigo tropeçar sozinho no próprio campo minado. A cada palavra, o noticiário desmontava a reputação de Ricardo. E como previsto, ele reagiu. Ao meio-dia, meu celular começou a vibrar com uma sequência de mensagens e chamadas. Números desconhecidos, jornalistas, advogados, amigos de infância que nunca se importaram comigo, todos querendo ouvir meu lado da história. Ignorei todos. Em seguida, o ataque esperado. Uma publicação nas redes sociais dele. Uma foto antiga, nós dois no quintal da fazenda, ele com uns 12 anos, eu de uniforme, e a legenda: a lealdade às vezes se perde no caminho do poder. Não acreditem em mentiras. Típico. A primeira fase da defesa do culpado é o melodrama. E Ricardo sempre teve talento para isso. Mas ele subestimou a natureza das pessoas. Elas amam uma boa vítima, até descobrirem que ela mente. Bastou 1 hora para que a sessão de comentários se transformasse em campo de batalha. Alguns o defendiam, outros traziam links de matérias que começavam a circular. O nome Frois aparecia com mais frequência. Depois das 2 da tarde, o segundo golpe. O vazamento do relatório da missão da Phalanx Group. O documento, que Torres protocolou na delegacia conforme eu pedira, agora estava em domínio público. O trecho principal dizia: a equipe foi contratada para a retirada forçada de uma ocupante de imóvel. Ao chegar ao local, constatou-se tratar-se de ex-oficial das Forças Armadas, identificada pelo codinome Valkyrie 0. Diante da constatação, a operação foi encerrada por motivo de segurança e respeito hierárquico. Foi o suficiente. Em poucas horas, a história ganhou corpo. A narrativa que antes me pintava como usurpadora se invertia diante dos olhos de todos. O público adora quedas dramáticas, e agora Ricardo se tornava o vilão de uma tragédia moderna, o empresário arrogante que tentou expulsar a própria parente militar da casa do avô. Em grupos locais,
Vizinhos comentavam, compartilhavam prints, adicionavam detalhes. Um jornalista mais esperto percebeu a oportunidade e publicou um artigo intitulado A Guerra Dentro das Paredes, o caso Lemos e o fantasma de Valkyrie Zero. Eu li cada linha com atenção. O texto era quase literário, descrevendo a tensão da noite da invasão, a ordem de Arrasten-na, a reação da equipe, o reconhecimento do codinome. Era tudo real, mas escrito com o tom de ficção que o tornava irresistível para o público. De repente, eu era uma figura mítica nas redes. Metade heroína, metade ameaça. As mensagens começaram a chegar em massa, algumas de apoio, outras de ódio. Gente que dizia se inspirar em mim, outros que me chamavam de louca armada. Não importava. O barulho estava a meu favor. No mundo moderno, o barulho é a cortina de fumaça perfeita. Enquanto todos discutiam quem era a vítima, eu me movia em silêncio. Aproveitei o caos para avançar à segunda fase da operação. Enviei cópias de provas para um contato da Corregedoria Militar, um coronel aposentado que eu havia ajudado anos atrás em uma auditoria. Pedi apenas uma coisa, que o material fosse encaminhado ao Ministério Público Federal. Ele não perguntou o motivo, só respondeu: "Por você, Valkyrie, eu assino o que for preciso." No fim do dia, a notícia já estava em todos os portais principais. Ex-oficial denuncia fraude milionária em herança e tentativa de invasão de propriedade. Dessa vez, os nomes estavam lá. Ricardo Lemos e Gustavo Frois, investigados por falsificação, extorsão e formação de quadrilha. Eu não precisei levantar um dedo. O mundo fez o trabalho por mim. Do outro lado, o desespero se tornou público também. À noite, uma entrevista mal planejada dele foi ao ar. Tentou se justificar, culpando mal-entendidos familiares. A cada resposta, mais se enterrava. A voz trêmula, o olhar desviado, o discurso cheio de contradições. O apresentador, talvez sem perceber, perguntou: "E é verdade que a senhora Valkyria é veterana de operações de elite?" O silêncio dele durou 4 segundos inteiros, tempo suficiente para destruir reputações. Enquanto a imagem dele ruía, eu me mantinha onde sempre estive, imóvel. Essa era a beleza do contra-ataque silencioso. Ele culminava em uma tempestade em que o atacante não precisa se molhar. Eu apenas observava. Às vezes, o verdadeiro poder é não reagir. As pessoas esperam que você se defenda, e quando não o faz, elas mesmas começam a procurar as respostas. Foi assim que os jornalistas começaram a cavar mais fundo, encontrando outras irregularidades de Ricardo. Propriedades ocultas, contas em paraísos fiscais, uma doação suspeita para uma campanha política. A cada descoberta, mais camadas da mentira caíam. Naquela noite, o telefone tocou de novo. Era Torres. "Senhora, acabou de sair mandado de busca. Vão apreender documentos na casa dele amanhã cedo. Quer que eu acompanhe?" Pensei por um momento e respondi: "Não. Deixe que o Estado cumpra seu papel. A guerra acabou." Ele hesitou. "E se não acabou? Então, capitão, amanhã será apenas a continuação de hoje." Desliguei e fiquei olhando pela janela. A rua estava molhada. As luzes refletiam poças no asfalto. E no portão, o ferro torto do ataque anterior ainda permanecia ali, como cicatriz exposta. Eu pensei em consertar, mas deixei como estava. Algumas marcas servem de lembrança. Na manhã seguinte, o país inteiro assistiu às imagens. Carros da polícia na porta do prédio de Ricardo, caixas sendo levadas, câmeras de TV cercando a entrada. O som das sirenes misturado aos flashes das câmeras criou um tipo de música que só o caos midiático consegue produzir. Eu vi tudo pela televisão, tomando café, a calma voltando lentamente. Nenhuma euforia, só a sensação de dever cumprido. Durante anos, acreditei que minha guerra havia terminado quando deixei o serviço ativo. Descobri agora que ela apenas mudara de formato. O campo de batalha não tinha trincheiras, mas escritórios. Não havia tiros, apenas assinaturas e mentiras. Mas a essência era a mesma: sobreviver e vencer. Ao meio-dia, uma repórter conseguiu me localizar e parou diante do portão da minha casa. Eu a vi pela janela, o cabelo preso, o microfone tremendo com a chuva. Hesitei por um instante. Poderia ignorar, mas decidi abrir.
Ela me olhou surpresa. A senhora é Valkyrie Zero? Eu ri, baixo. Depende de quem pergunta. Posso fazer uma pergunta, só uma? Insistiu. Assenti. Como a senhora se sente vendo o nome dele ser destruído dessa forma? Pensei antes de responder. Sinto o que qualquer soldado sente quando uma missão termina. Alívio. E o peso de saber que sempre há uma próxima. Ela tentou perguntar mais, mas fechei o portão devagar. Quando voltei para dentro, a televisão mostrava a imagem de Ricardo sendo levado para depor. O rosto escondido sob óculos escuros, a boca apertada. Atrás dele, Frois, algemado, tentando esconder o rosto das câmeras. Aquilo não me trouxe prazer. Trouxe paz. Uma paz fria, limpa, disciplinada. O tipo de paz que só vem depois da guerra. Peguei o caderno e escrevi. Dia 8. Reviravolta completa. Inimigo exposto. Objetivo atingido. Silêncio mantido. Depois fechei as páginas e encostei a cabeça na poltrona. A casa parecia respirar outra vez. A chuva diminuía lá fora. E o som da água caindo do beiral lembrava o tic-tac de um relógio. O tempo voltava a seguir o ritmo normal. Naquela noite, antes de dormir, abri a janela do quarto e deixei o vento entrar. Lá fora, o portão ainda rangia. Pensei em trocá-lo, mas mudei de ideia. Ele havia resistido à invasão, à fúria, ao medo. Era prova de que nada realmente sólido se quebra por completo. Só muda de forma. Como eu. A reviravolta pública estava completa. E o mundo, pela primeira vez em muitos anos, parecia em silêncio suficiente para ouvir o som da verdade se instalando. A queda de um homem não começa no dia em que ele é preso. Começa muito antes. No primeiro olhar em que ele acredita que pode enganar o mundo impunemente. Ricardo caiu bem antes de ser algemado. E eu sabia disso. O que aconteceu depois foi apenas o desfecho natural de uma história que ele mesmo escreveu, linha por linha, com a tinta da própria arrogância. A televisão transmitia as imagens da delegacia central, o movimento de repórteres, advogados tentando contornar câmeras, e ele no meio de tudo, menor do que jamais imaginei vê-lo. O terno amarrotado, a postura quebrada, os ombros curvados. Parecia um boneco vazio, desidratado de poder. Eu assistia em silêncio, o café esfriando ao meu lado. Não sentia alegria. Sentia algo mais frio, mais preciso. Justiça equilibrando sua própria balança. As manchetes variavam entre o drama e o escândalo. Empresário é preso por fraude e tentativa de extorsão contra a veterana militar. Quadrilha usava herança familiar para lavar dinheiro. Os repórteres descreviam com uma mistura de curiosidade e reverência a figura misteriosa de Valkyrie Zero, a mulher que havia desarmado uma operação inteira, apenas polindo um rifle. Deixei que criassem suas narrativas. Elas serviam a um propósito, distração. Enquanto o país olhava para a queda pública de Ricardo, eu movia as últimas peças no tabuleiro. O que ninguém sabia é que o inquérito que o levara à prisão não era o único. Eu havia encaminhado provas suficientes para abrir uma investigação paralela na esfera militar, relacionada ao uso indevido de fundos destinados a convênios de veteranos. Essa parte, ele nem imaginava, e era exatamente assim que eu queria. 3 dias após a prisão, recebi uma visita inesperada. Era Torres, o capitão da Phalanx Group, de uniforme civil, mas com a mesma postura rígida de sempre. Ele trazia uma pasta sob o braço. Senhora, vim trazer uma cópia do relatório final do inquérito. Achei que a senhora gostaria de ter. Abri a porta e o deixei entrar. A presença dele parecia deslocada naquele ambiente doméstico, como se uma sombra militar tivesse atravessado uma pintura de paisagem. Ele colocou a pasta sobre a mesa, ficou de pé. Não imaginava que essa história tomaria essa proporção, disse. Tomou porque precisou tomar, respondi. Homens como Ricardo só aprendem quando o chão cede sob os próprios pés. Ele assentiu, e por um instante, o silêncio entre nós carregou mais significado do que qualquer palavra. Depois ele acrescentou. Se me permite, senhora, alguns dos homens do meu grupo queriam agradecer. Disseram que ver seu nome limpando o nosso orgulho também foi um tipo de vitória. Sorri, discreta. Diga a eles que uma guerra vencida por silêncio vale por 1000 com tiros. Ele sorriu de volta, e antes de sair, deixou um envelope menor sobre a mesa. Ele pediu para entregar isso. Fiquei olhando o envelope por longos segundos. O nome, Valquíria, rabiscado à pressa. Ricardo?
Perguntei. Sim, disse que era pessoal. Torres se despediu. O portão rangeu novamente, e a casa voltou ao seu silêncio habitual. O envelope parecia pulsar sobre a mesa, como se carregasse uma voz que eu não queria ouvir. Ainda assim, abri. Lá dentro, uma folha de papel amassada, escrita às pressas, sem assinatura formal, apenas algumas linhas tortas. Você venceu. Mas o que sobrou para você? Uma casa vazia e um nome que ninguém esquece. Eu pelo menos tentei. Você só destruiu. Adeus, prima. Dobrei o papel com cuidado e o coloquei de volta. A frase final me fez pensar. Ele ainda não entendia. Ainda acreditava que destruição e libertação eram a mesma coisa. Para ele, o poder era um jogo de posse. Para mim, sempre foi um exercício de renúncia. E talvez fosse por isso que, mesmo derrotado, ele ainda estava preso. Não pelas grades, mas pelo próprio ego. Eu, por outro lado, estava livre. Nos dias seguintes, as consequências começaram a se multiplicar. As empresas ligadas a ele entraram em colapso. Sócios começaram a falar em delação, políticos se afastaram, e Frois, o advogado, firmou acordo com a promotoria, entregando tudo o que sabia em troca de redução de pena. O nome de Ricardo aparecia em cada manchete, cada noticiário, cada tela de celular. As pessoas adoram erguer heróis e destruir vilões, e ele se encaixava perfeitamente nesse segundo papel. Mas o que me impressionava era o modo como a opinião pública mudava de direção com a velocidade de um disparo. Os mesmos que o aplaudiam meses atrás, agora o desprezavam. A sociedade é rápida para esquecer o bem e implacável para eternizar o erro. Talvez por isso eu tenha aprendido a viver sem a necessidade de aplauso. Numa manhã de segunda, enquanto lia o jornal, o telefone tocou. Era o coronel aposentado, o mesmo da corregedoria. Valquíria, o caso está indo além do que esperávamos. A controladoria abriu uma auditoria ampla. Descobriram que parte do dinheiro desviado veio de fundos destinados a projetos militares. Seu primo mexeu com a instituição errada. Fiquei em silêncio, deixando as palavras assentarem. Isso significa que ele não sai tão cedo? Perguntei. Significa que ele vai sair velho, respondeu o coronel, e com o nome apagado de todos os registros. A ligação terminou, e um peso que eu nem sabia que ainda carregava se dissolveu dentro de mim. Não por vingança, mas por conclusão. Naquele mesmo dia, recebi outra correspondência, desta vez oficial. Um convite para prestar depoimento em audiência pública, como vítima e denunciante. A audiência seria televisionada. Pensei em recusar, mas algo dentro de mim dizia que era hora de encarar de frente o que restava desse ciclo. Compareci vestindo o uniforme antigo, não por vaidade, mas por respeito à mulher que fui e à instituição que ainda morava em mim. Quando entrei na sala de audiência, o burburinho cessou. As câmeras apontadas, jornalistas anotando cada gesto. Do outro lado, Ricardo, algemado, cabeça baixa. Ele levantou o olhar por um instante. Não havia ódio, apenas cansaço. O juiz pediu que eu relatasse os fatos. Falei pouco, direto, sem emoção. Disse que o erro dele não foi o crime em si, mas a traição de um legado. Ele esqueceu, finalizei, que a casa onde tentaram me tirar era a mesma que ensinou a nunca fugir de uma luta justa. Ao fim, o juiz agradeceu e dispensou meu depoimento. Ricardo tentou falar, mas o advogado o conteve. Quando saí, a imprensa me cercou. Perguntaram como eu me sentia, o que planejava, se tinha arrependimentos. Respondi com o mesmo tom que usei em combate. O arrependimento é um luxo de quem erra por engano. Eu só agi por necessidade. E continuei andando. A notícia da audiência percorreu o país em minutos. As imagens foram transmitidas, e pela primeira vez, o público viu o rosto dele ao lado do meu. Um contraste entre culpa e serenidade. As redes se dividiram, como sempre. Mas naquele dia, percebi que já não me importava com o que diziam. O barulho não me atingia mais. Eu havia atravessado o fogo e saído inteira. A queda de Ricardo era a prova viva de que a verdade, mesmo atrasada, tem fôlego longo. Naquela noite, sentei na varanda com uma garrafa de vinho e olhei para o horizonte. O portão continuava torto, o mesmo que resistira à invasão. O vento balançava as árvores e o som das folhas misturava-se ao bater compassado do meu coração. Pensei em tudo o que aconteceu, nas pessoas que passaram por essa guerra silenciosa, nos rostos que nunca mais veria.
Percebi que o silêncio que tanto temi no início agora era meu aliado. Dentro dele, havia espaço para respirar. Antes de dormir, peguei o caderno e escrevi: Dia 12. Inimigo neutralizado. Terreno limpo. Ciclo encerrado. Mas não fechei o caderno. Acrescentei: a queda dele não me devolve o que foi tomado, mas devolve o sentido do que ainda resta. Porque, no fundo, essa sempre foi a diferença entre nós. Ele acumulava, eu preservava. Ele queria possuir, eu queria permanecer. Na manhã seguinte, o telefone tocou novamente. Era Lima. Notícia fresca. Ele aceitou o acordo de delação. Vai entregar o resto da quadrilha. Disse que não aguenta mais. A voz de Lima soava distante, quase piedosa. Vai ser preso em penitenciária federal, segurança máxima. Deixe que seja, respondi. Agora é assunto deles, não meu. Desliguei e encarei o espelho. O rosto refletido tinha marcas novas, mas os olhos eram os mesmos, atentos, duros, serenos. A queda do primo estava completa, e no silêncio que se seguiu, percebi que eu não precisava mais provar nada. O nome Valkyrie Zero voltara a existir, não como fantasma de guerra, mas como símbolo de resistência. E se havia algo a aprender em toda essa história, era simples. Às vezes, a vitória não vem quando o inimigo cai, mas quando você finalmente aprende a andar sem olhar para trás. Quando a poeira finalmente baixou, a cidade já parecia outra. Os jornais que antes estampavam manchetes sobre escândalos agora falavam de economia, política, banalidades. O caso Lemos começava a sair das capas, escorrendo para as páginas do meio, e dali para o esquecimento inevitável que consome todas as tragédias públicas. Era assim que o mundo funcionava. Ele devora um drama, digere-o com fúria e depois o esquece com indiferença. Eu sempre soube disso, e talvez por isso não tenha sentido o vazio que muitos sentem depois da vitória. A guerra acabou, pensei, mas o pós-guerra exige outro tipo de coragem, a de continuar existindo sem o peso da luta. A casa estava em ruínas parciais, as janelas ainda marcadas pelo vento da invasão, o portão torto, as paredes com manchas de umidade. Cada defeito era uma lembrança de tudo o que aconteceu. Durante semanas, evitei fazer reparos. Andava pelos cômodos em silêncio, tocando os móveis como quem reconhece o corpo de um sobrevivente. O chão ainda rangia sob o mesmo peso, mas o som parecia diferente, mais leve, mais vivo. Um dia, parei diante da antiga escrivaninha do meu avô. A madeira, escurecida pelo tempo, ainda exalava o cheiro da tinta que ele usava para escrever cartas. Passei a mão sobre a superfície e encontrei o velho brasão da família, gravado discretamente no canto. Era simples, quase apagado. Um escudo, um ramo de oliveira e a palavra fortitudo, força. O lema dele, o mesmo que agora fazia sentido de novo. Naquela manhã, decidi começar a reconstrução. Não da casa apenas, mas de mim. Fui até a cidade e contratei uma equipe de restauração. Gente simples, sem curiosidade demais. Pedi que não mexessem nas estruturas originais, apenas reforçassem o que estava fraco. Enquanto eles trabalhavam, eu me ocupei do que sabia fazer melhor: planejar. Cada cômodo teria um propósito novo. O escritório se tornaria um espaço de leitura e memória. O quarto do avô, um pequeno museu privado com medalhas, documentos e fotos antigas. A varanda, meu posto de observação favorito, de onde eu podia ver o portão e, além dele, a estrada que levava à liberdade. As semanas passaram devagar. A cada martelada, um pedaço do passado se fixava em paz. O som dos pregos, o cheiro da tinta fresca, o pó de cimento, tudo se misturava numa música doméstica que, de algum modo, me lembrava o ritmo dos helicópteros sobre o deserto anos atrás. Era como se o corpo soubesse reconhecer a cadência da reconstrução. Depois do caos, vem o som da ordem voltando ao lugar. E dentro de mim, algo começava a se aquietar. Foi nesse período que recebi uma carta do Ministério da Defesa. Esperava ser apenas um formalismo burocrático, mas, ao abrir, encontrei um texto pessoal, assinado pelo próprio comandante do Exército. Ele dizia que a história de Valkyrie Zero havia inspirado uma nova política de apoio a veteranas, e que meu nome seria usado simbolicamente no programa. A senhora representa o que a disciplina e o silêncio podem construir, mesmo fora do campo de batalha, dizia o trecho final. Li aquilo várias vezes.
não por vaidade, mas por espanto. Nunca busquei reconhecimento, e agora ele surgia como consequência natural da resistência. Guardei a carta dentro do diário do meu avô, entre as páginas amareladas onde ele escrevia sobre honra e dever. Com o tempo, comecei a sair mais. A cidade me olhava com respeito, mas sem idolatria. As pessoas já sabiam a história, mas haviam parado de sussurrar. Eu era apenas mais uma mulher que sobreviveu ao escândalo e continuava a andar de cabeça erguida. Às vezes, senhoras mais velhas me cumprimentavam na feira, segredando frases como "a senhora foi corajosa" ou "fez o que precisava ser feito". Eu respondia com um aceno. Elas não precisavam saber dos detalhes, nem dos pesadelos. Bastava o gesto. À noite, retomava o hábito que perdi nos anos de combate: escrever à mão. As palavras fluíam como relatórios, mas sem destinatário. Escrevia sobre o vento, o cheiro da terra, o silêncio depois da chuva. Coisas pequenas que no tempo da farda eu não podia registrar. Era como se cada frase devolvesse um pedaço de humanidade que a guerra, todas elas, havia arrancado de mim. Certa tarde, enquanto cuidava do jardim, ouvi passos no portão. Quando olhei, era Torres. Ele vinha sem uniforme, carregando uma pasta e uma expressão serena. "Vim me despedir, senhora. Vou ser transferido para missão fora do país. Último dia aqui." Convidei-o para entrar. Sentamos na varanda, o sol baixo tingindo o chão de laranja. "O país precisa de gente que não teme o silêncio", disse ele, olhando para o horizonte. "E a senhora provou que é possível vencer sem disparar um tiro." Respondi com um meio sorriso. "Às vezes, a guerra mais difícil é aquela que a gente trava dentro da própria casa." Ele assentiu, pensativo. Quando se levantou para ir embora, deixou sobre a mesa um pequeno broche metálico, em forma de asa, presente dos rapazes. "Disseram que se um dia a senhora quiser voltar, as portas estão abertas." Agradeci. Depois que ele foi embora, fiquei observando o broche brilhando na luz do entardecer. Guardei-o no bolso, sem promessas. Os meses seguintes correram com uma calma quase irreal. A casa estava renovada, o jardim florido, e o som das crianças da vizinhança voltava a ecoar pelas tardes. Aos poucos, aprendi a viver sem o olhar de alerta constante, sem o medo de uma retaliação, sem a necessidade de planejar cada passo. Comecei a participar de um grupo de mulheres veteranas que ensinavam defesa pessoal e táticas de disciplina emocional para jovens em situação de vulnerabilidade. No início, achei que seria só uma atividade passageira, mas logo percebi que aquilo me completava. Ensinar era uma forma de continuar lutando, não contra inimigos, mas contra a apatia. Um dia, durante uma dessas aulas, uma garota de uns 16 anos me perguntou: "Por que a senhora nunca grita, mesmo quando tá brava?" Fiquei em silêncio por um instante. Depois respondi: "Porque quem aprendeu a sobreviver não precisa gritar para ser ouvida." Ela sorriu, e naquele sorriso reconheci o mesmo brilho que um dia vi no espelho, antes da farda, antes de tudo. Talvez o ciclo fosse esse: quebrar e depois ensinar outros a não quebrarem. O tempo passou, e o nome de Ricardo desapareceu das notícias. Soube por Lima que ele fora condenado e transferido para uma penitenciária federal. Disse também que pediu para não receber visitas. A informação não me causou nada além de um sopro de alívio. Eu não queria vê-lo. Algumas feridas não cicatrizam com reencontros, apenas com distância. No início do outono, fui até o cemitério onde meu avô estava enterrado. Levei flores novas e a carta do ministério, dobrada dentro de um envelope. Coloquei-a sobre a lápide e permaneci ali por longos minutos. O vento frio fazia as folhas rodopiarem ao redor. "Tá feito, velho", murmurei. "A casa é nossa de novo." Mas não é só isso. O nome também. Senti uma paz que não sentia desde os tempos em que acreditava que o dever era um fardo. Agora eu sabia. O dever é só outra forma de amor. Na volta, parei na beira da estrada. O céu estava limpo, e um bando de pássaros cruzava em formação. Respirei fundo. A sensação era estranha. Uma mistura de cansaço e gratidão. Pela primeira vez em anos, não havia planos, nem estratégias, nem inimigos. Apenas o som do motor desligado e o silêncio que se espalhava como um bálsamo. Lembrei-me de algo que meu instrutor dizia nos treinamentos: "A guerra termina quando você consegue dormir sem o fuzil por perto." Naquela noite,
Dormi sem trancar a porta. Sem perceber, o tempo começou a andar mais devagar. Aprendi a cozinhar de novo, a rir das pequenas ironias, a permitir que o sol entrasse pelas janelas. Transformei o antigo escritório em um espaço de escrita. Lá, comecei um projeto de memórias, não para publicar, mas para deixar registrado o que foi. Escrevi cada capítulo como se fosse um relatório de missão, detalhado, cronológico, honesto. Chamaria o livro de Silêncio Operacional, não como lembrança de guerra, mas como manifesto de paz. Certa noite, enquanto relia as anotações, percebi que o som da casa havia mudado. Não era mais o eco de solidão, mas o som de um lugar habitado, mesmo que apenas por mim, e entendi que reconstruir não é refazer o que foi destruído, e sim aprender a existir no espaço entre o que se perdeu e o que ainda pode nascer. Antes de fechar o diário, escrevi: Dia 30, terreno estabilizado. A guerra terminou. A soldado descansou. E ao lado, desenhei o mesmo símbolo do brasão da família. Um escudo e um ramo de oliveira. Fortitudo. Força. Não a força que fere, mas a que sustenta. A que carrega o peso e ainda assim caminha. Apaguei as luzes e olhei pela janela uma última vez. A lua refletia no portão restaurado, o mesmo que resistiu à invasão, e agora se mantinha firme, refeito, mas com as marcas antigas visíveis, como cicatrizes orgulhosas. Sorri, porque a verdade é que toda a casa, assim como toda a alma, só é completa quando carrega suas cicatrizes à mostra. E enquanto o vento da madrugada atravessava o campo, percebi que pela primeira vez desde o início de tudo, eu estava exatamente onde devia estar. Em paz, inteira e viva.